Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Larissa e hoje vou falar com vocês a respeito de um réptil maravilhoso, que é o jabuti. Eu procurei bastante informações a respeito do jabuti e por isso esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Como vocês podem ver, a primeira parte fala sobre aspectos gerais do jabuti, como por exemplo, a localização, habitat, comportamento, características, os tipos de alimentação e doenças. Já a segunda parte eu abordo mais sobre as instalações e cuidados de trato e manejo. Então eu vou falar sobre as formas de enriquecimento ambiental, tem a questão da temperatura, da umidade ideal e eu espero que vocês gostem. Eu vou começar falando a respeito da localização e da origem desses animais. O jabuti é um réptil bastante conhecido e tem como principal característica a presença da carapaça. Ele é exclusivamente terrestre e pode ser encontrado em vários países da América do Sul. No Brasil temos duas espécies, inclusive a fêmea do jabuti é chamada de jabota. Mas onde essas duas espécies podem ser encontradas? No geral, elas habitam tanto savana como bordas de florestas, mas isso depende de cada espécie. Por exemplo, o jabuti-piranga, que é o Chelonotis carbonaria, ele prefere áreas mais abertas, enquanto que o jabuti-tinga, que é o Chelonotis denticulata, ele raramente pode ser encontrado em áreas mais abertas. Os jabuti eles possuem hábitos diurnos e são gregários. Isso significa que eles vivem em bando e passam grande parte do seu tempo à procura de alimento. Então, por causa disso, eles podem percorrer grandes distâncias. Eles são onívoros, significa que a alimentação dele é bastante diversificada, então eles podem comer basicamente de tudo. Os jabutis são répteis rústicos e resistentes que gostam de ter uma vida calma, não são pets difíceis de domesticar e geralmente vivem por muitos anos. Alguns donos de jabuti gostam de dizer que eles possuem personalidades e, dependendo da situação, eles gostam de ficar próximos e socializar um pouco. Eles são animais curiosos, então sempre que você puder, uma vez por semana, é bom mudar alguma coisa do recinto, então faça pequenas mudanças, nada que vai estressá-lo. Não é novidade para ninguém que são animais lentos, isso se deve à questão do peso da carapaça. O seu metabolismo também é lento e geralmente está ligado com a questão da temperatura. Esses são animais que têm a temperatura corporal entre 21 a 33 graus Celsius, que é considerada a temperatura ideal. Além disso, é possível fazer sexagem desses animais só depois que ele atinge 18 a 20 centímetros, quando eles têm mais ou menos entre 4 a 5 anos de idade. Existe uma técnica clássica para a identificação da sexagem desses animais, que está relacionado com o plastrão e o rabo. Por exemplo, no macho, o plastrão é côncavo e o rabo é mais longo e fino, enquanto que nas fêmeas, o plastrão ele é reto e o rabo é mais curto e grosso. Assim como outros animais machos, os jabutis eles tendem a brigar com outros machos por territórios e por fêmeas. Muitas pessoas acreditam que os jabutis hibernam, mas os jabutis brasileiros eles não hibernam. Outra coisa interessante é que os jabutis eles podem ser portadores de salmonela, que acontece principalmente em crianças e pessoas imunocomprometidas. Então é sempre bom você levar o jabuti a um veterinário, fazer os exames necessários para averiguar se ele é portador da bactéria ou não. Pode ser necessário fazer alguns exames e dependendo do resultado pode dar falso negativo, mas é sempre bom evitar beijar o animal e lavar bem as mãos após a manipulação do jabuti. Existem alguns sinais que podem ser diagnóstico para possíveis doenças, mas cabe aos médicos veterinários confirmar e tratar o animal, porque ele tem todas as ferramentas para reverter o caso e ajudar na melhora do jabuti. Então, por favor, não dê uma de cigana e tente adivinhar o que seu animal tem sem levar ao veterinário. Você, como dono, está sendo negligente e irresponsável, colocando a vida do animal em risco. Os jabutis, quando eles estão doentes, eles têm alguns sinais relacionados à abundância no seu comportamento. Eu vou falar alguns, que são perda de apetite, imobilidade, respiração difícil, olhos lacrimejantes ou opacos, diarreia, muco bucal e muco nasal. Então, caso você identifique algum desses sinais, procure um médico veterinário de silvestres ou exóticos. Existe um mito que é passado de geração em geração, que é você colocar o jabuti de cabeça para baixo, que ele tem um poder milagroso de curar asma, algum problema respiratório. Não faça isso, o animal ele sofre com a pressão dos órgãos internos e ele vai morrer por ignorância. Provavelmente ele vai morrer de dor também. Então, se você souber de alguém que faz essa prática, tente conscientizar a pessoa com algum argumento técnico. Você também pode denunciar, pelo menos essa seria a minha posição em relação a isso.
Como eu tinha dito anteriormente, aqui no Brasil a gente tem duas espécies de jabuti, sendo elas Chelonoidis carbonara e Chelonoidis denticulata. Mas como a gente consegue identificar ou diferenciar ambas as espécies? Bom, existem alguns fatores, por exemplo, a coloração das escamas encontradas na cabeça e nas pernas desses animais, o formato e a cor da carapaça. Mas para vocês entenderem melhor, eu vou falar as diferenças e depois eu vou mostrar essas diferenças por imagem. Eu vou começar a falar sobre o jabutitinga. O jabutitinga ele possui cores mais opacas em relação ao jabutipiranga, e ele é nitidamente maior. Então ele pode atingir cerca de 70 centímetros de comprimento, sua carapaça pode ultrapassar até 1 metro e ele pesa cerca de 60 kg. Inclusive, o jabutitinga ele é maior que a tartaruga terrestre continental das Américas. Enquanto que o jabutipiranga ele possui a carapaça relativamente alongada, a coloração das escamas na cabeça e nas pernas é de um tom mais avermelhado e suas cores são mais vivas em relação ao jabutitinga. Em geral, os machos são maiores que as fêmeas. Os machos eles medem cerca de 30 a 31 centímetros, enquanto que as fêmeas elas medem 28 a 29. O peso também varia de 6 a 12 quilos. Os jabutis são considerados animais de herança. Isso significa que eles vivem durante décadas, durante muito tempo, e é passado de geração para geração. Mas para o animal viver tanto tempo assim, é necessário pelo menos as mínimas condições de manutenção. Quando eu digo isso, estou me referindo a uma boa alimentação, a temperatura adequada, a umidade adequada, a questão do ambiente adequado. Bom, agora a gente vai ver essas diferenças por imagens. Essa primeira imagem, ela mostra o plastrão, que é a parte de baixo da carapaça, é como se fosse a barriga do animal. Nas fêmeas, o plastrão ele é reto, enquanto que nos machos o plastrão ele é côncavo. Essa concavidade ela serve para ajudar na hora do acasalamento, que é como se fosse um encaixe. Nesse slide a gente consegue ver algumas características próprias de cada espécie. Por exemplo, no jabutipiranga, como eu tinha dito, ele tem uma coloração mais viva. No jabutitinga não, é uma coloração mais opaca. Em relação à carapaça, na carapaça a gente encontra anéis em forma de polígono e no jabutitinga ele é mais desenvolvido. Algumas pessoas falam que tem como a gente descobrir a faixa etária da idade do animal através do número de anéis. O escudo inguinal ele é mais desenvolvido, ele é mais proeminente no jabutitinga, da mesma forma que o escudo gular. O jabuti ele pertence ao grupo dos répteis, e como qualquer réptil, a gente deve ter alguns cuidados em relação à proporção de cálcio e fósforo que é oferecido na sua dieta. Além disso, eles são animais predominantemente vegetarianos, então sua dieta é baseada em vários tipos de folhas, frutos, verduras e até mesmo proteína animal. A proteína animal é indicada dar uma vez por semana, também é necessária a inclusão de suplementos alimentares. Atualmente no mercado existe uma ração própria adaptada para os jabutis. O preço varia muito, mas depende da quantidade e da proporção que você vai comprar, mas isso não é um problema, se você não tiver condição de comprar no caso, porque os jabutis eles são animais predominantemente vegetarianos, só basta você equilibrar a porcentagem de vegetais, flores, frutos que é oferecido com a proteína animal, já que a proteína animal ela é essencial para manter a integridade física do jabuti. Eu fiz uma tabela com opções de alimentos para vocês oferecerem a eles. Eu aconselho que você pause o vídeo, tire o print para depois você anotar no papel para poder diversificar a alimentação do seu jabuti. A dieta deles deve ter a proporção de 80 a 85% de vegetais, 10% de frutas e legumes e o restante proteína animal, que equivale a 4 a 5%. Cada animal ele vai apresentar sua preferência em relação a determinados alimentos, mas é necessário que você dê uma variada em relação ao que for oferecido para garantir uma boa alimentação. Em relação aos vegetais e às folhas oferecidas, é bom a gente dar uma diversificada e evitar dar espinafre e alface, principalmente porque provoca diarreia e o animal vai ficar desidratado, podendo levar a outras complicações. Já as frutas são alimentos ricos em vitaminas e açúcares, porém, a gente também deve evitar dar frutas como mamão, porque provoca problemas intestinais. Apesar de apresentar menor porcentagem na dieta alimentar, a proteína animal é dos itens mais importantes, pois a falta desse item pode provocar causa na má formação do esqueleto e, consequentemente, má formação do casco, que seria a carapaça, tendo como resultado dores para o resto da vida do animal e principalmente problemas de locomoção. A gente deve oferecer esses animais suplementos alimentares, tanto na forma em pó como na forma líquida. Geralmente a gente aplica sobre a alimentação que eles vão comer. Em relação à proteína animal, a gente pode oferecer carne moída crua, ração de cachorro em pequenas quantidades, ovos cozidos com a casca do ovo, além de insetos como tenebros e minhocas.
A casca do ovo é uma excelente fonte de cálcio, por isso que é recomendado que você guarde a casca do ovo, coloque no sol, triture, para depois você despejar sobre a alimentação do jabuti.